Olá, mais uma vez, você que está aí firme, forte, insistindo nos estudos, é você que vai passar. É assim que se faz. Vamos lá, tocar para frente. Estamos estudando a Resolução 185 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça, que trata do processo judicial eletrônico. Então vamos continuar falando sobre esse tema e agora nós vamos falar do funcionamento do sistema. Vamos lá, pegando no artigo 13. O artigo 13 nos diz assim, ó: o sistema receberá arquivos com tamanho máximo definido por ato do tribunal ou conselho e apenas nos formatos definidos pela presidência do Conselho Nacional de Justiça, ouvido o Comitê Gestor Nacional do PJE. De novo, o sistema receberá arquivos de que tamanho? Tamanho máximo definido por ato do tribunal. Quem define? É o tribunal. E apenas nos formatos definidos pela presidência do CNJ, ouvido o Comitê Nacional do PJE. Parágrafo 1º. O tamanho máximo de arquivos definido por cada conselho ou tribunal não poderá ser menor do que 1,5 megabyte. Então, ó, o tamanho máximo de arquivos definido por cada conselho ou tribunal não pode ser menor do que 1,5 megabytes. Cuidado com isso aqui em questão de prova, hein? Isso aqui em alternativa de prova é ótima. Não poderá ser maior, não poderá ser menor, 1,5 megabyte, 1,5 kbyte, 1,5 gigabyte. Cuidado com isso aqui na hora de ver as alternativas da prova. Presta muita atenção como é que aquilo está escrito. Né? Você tem que estar muito concentrado no que você está fazendo para não se atrapalhar. Porque às vezes uma alternativa que é fácil pode te derrubar. Então presta muita atenção. Parágrafo 2º. Na hipótese de capacidade postulatória atribuída à própria parte, o que é a capacidade postulatória? É a possibilidade de fazer pedidos em juízo, né? Possibilidade de fazer pedidos ao juiz. Normalmente, quem tem capacidade postulatória é o advogado. Capacidade postulatória é a capacidade de formular pedidos ao juiz. Normalmente é atribuída apenas ao advogado. Continuando aqui, ó. Na hipótese de capacidade postulatória atribuída à própria parte, então, quando a própria parte puder praticar o ato, não precisar de advogado, que acontece, por exemplo, no juizado especial civil, a prática de ato processual será viabilizada por intermédio de servidor da unidade judiciária destinatária da petição ou do setor responsável pela redução a termo e digitalização de peças processuais. Então, se eventualmente for a própria parte que for formular pedido, que acontece, por exemplo, como eu falei, no caso do juizado especial, que acontece, por exemplo, no caso dos chamados alimentos de balcão, né? Quando a parte vai direto ao cartório, vai direto à secretaria e lá formula o pedido de alimentos diretamente, como é permitido pela lei, nestes casos, como é que vai funcionar? E a capacidade postulatória atribuída diretamente à própria parte, sem advogado. Então, toda vez que a parte puder agir sem advogado, como é que funciona? A prática do ato processual será viabilizada por intermédio de servidor. Servidor, aqui nós estamos falando do servidor do judiciário, né? Funcionário público. Tem nada a ver com servidor computador. Viabilizada por intermédio de servidor da unidade judiciária destinatária da petição. Ou por servidor do setor responsável pela redução a termo e digitalização de peças processuais. Então a parte vai lá ao juízo, por si mesma, naqueles casos que a lei lhe permite, e aí um funcionário do cartório, um funcionário daquela vara, funcionário daquele órgão destinatário da petição, ele vai tomar a termo aquelas declarações, o pedido, e vai digitalizar e juntar aos autos digitais, ok? Parágrafo 3º. Será admitido peticionamento fora do processo judicial eletrônico pelas vias ordinárias. Então, ó, será admitido peticionamento
fora do processo eletrônico pelas vias ordinárias nas seguintes hipóteses. Primeiro, se o processo judicial eletrônico estiver indisponível e o prazo para a prática do ato não for prorrogável na forma do artigo 11, ou essa prorrogação puder causar perecimento do direito. Então, primeira hipótese, aquelas hipóteses de indisponibilidade, o processo está indisponível, o sistema está indisponível. Normalmente a gente iria prorrogar para o dia seguinte, mas por alguma razão não dá para prorrogar. Por quê? Porque se eu não praticar o ato hoje, por exemplo, não adianta mais praticar o ato. Imagine que é uma autorização para uma cirurgia e essa cirurgia tem que ser feita hoje, senão a pessoa vai morrer, por exemplo, ok? Imagine que é um pedido de busca e apreensão de menor e o menor está sendo levado à força por alguém para um outro estado da federação e vai viajar hoje à noite, hoje às 19 horas. E agora são 13 horas e eu preciso de uma liminar urgente, desesperadamente. Se ficar para amanhã não me adianta mais nada. Então, neste caso, não dá para prorrogar. Então, aí nós vamos entrar na hipótese aqui do inciso 1 do parágrafo 3º. Então, será admitido o peticionamento fora do PJE pelas vias ordinárias. O que quer dizer isso aqui? Papel, né? Papel, pelo meio físico. Nas seguintes hipóteses, primeiro essa que a gente acabou de ver. Segunda, prática de ato urgente ou destinado a impedir perecimento de direito, quando o usuário externo não possua, em razão de caso fortuito ou força maior, assinatura digital. A mesma ideia, né? Eu tenho que fazer hoje de qualquer jeito, senão eu vou perder aquela situação, vou perder o direito. Na primeira hipótese, sistema indisponível. Na segunda hipótese, falta de assinatura digital, porque foi furtado, por exemplo. Caso fortuito, força maior. Então, nestas duas hipóteses aqui, se admite o peticionamento por papel, pelas vias ordinárias. Parágrafo 4º. A parte ou advogado poderá juntar quantos arquivos se fizerem necessários à ampla e integral defesa de seus interesses, desde que cada um desses arquivos observe... Cada um destes arquivos observe o limite de tamanho máximo e formatos previstos. Então, quantos arquivos eu posso juntar com a minha petição, eu advogado? Quantos eu quiser, tá? Se você é advogado, vai peticionar, junta quantos arquivos quiser. Mas, cada um desses arquivos tem que respeitar os limites de tamanho e de formato estabelecidos pela resolução, ok? O que mais agora? Vamos lá no artigo 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelo Poder Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados públicos e privados, têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Então, olha lá, todos os documentos que fazem parte do processo judicial eletrônico têm a mesma força probante dos originais. Volta de novo para você ler, olha lá. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados públicos e privados, ou seja, tudo o que constar do processo eletrônico, todos os documentos que estiverem no processo eletrônico, tem a mesma força probante dos originais, salvo ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração, tá? A regra é, documento que está no processo eletrônico vale tanto quanto original, a não ser que tenha uma alegação provada de adulteração desse documento. Parágrafo 1º.
incumbirá àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos, zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade. Se eu vou juntar um documento no processo eletrônico, esse documento tem que estar legível. Não adianta eu juntar um documento no processo eletrônico e não ser possível ler no processo eletrônico. Aí não serve para nada. Parágrafo 2º. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no caput deste artigo deverão ser preservados pelo seu detentor até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para a propositura de ação rescisória. Então, os originais dos documentos digitalizados devem ser preservados até o trânsito em julgado da sentença ou, quando admitida, até o final do prazo para a propositura da ação rescisória. Por quê? Porque se houver um questionamento acerca da validade, acerca de eventual adulteração do documento, eu tenho o documento original para provar. Então, eu tenho que manter em meu poder o documento original. Parágrafo 3º. A arguição de falsidade do documento original será processada eletronicamente na forma da lei processual em vigor. Então, uma eventual arguição de falsidade do documento original é processada como qualquer alegação de falsidade, exatamente da mesma forma que qualquer outra. Parágrafo 4º. Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável, os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável, por quê? Devido ao grande volume, grande tamanho, formato, ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados em secretaria no prazo de 10 dias, contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato. Após o trânsito em julgado, os referidos documentos serão devolvidos, incumbindo-se a parte de preservá-los até o final do prazo para a propositura de ação rescisória, quando admitida. Então, toma cuidado aí. Vamos imaginar que eu tenho um documento e esse documento não tem como digitalizar. Por que não tem como digitalizar? Não tem como digitalizar porque ele está ilegível. Vai ficar ilegível se ele for escaneado. Ou então eu estou falando de uma planta que tem 4 metros por 12. Não tem como digitalizar isso, é impossível. E aí? Aí eu vou ter que fazer uma petição informando ao juízo, olha, não é possível digitalizar por causa disso. Peço para entregar o original na secretaria. E aí? Aí eu tenho prazo de 10 dias, está aqui, prazo de 10 dias para entregar o original. E aí o original vai ficar guardado lá no cartório, guardado lá na secretaria, esperando até o trânsito em julgado. No final, ele é devolvido para o seu proprietário, para a parte que o juntou. Parágrafo 5º. O usuário deve assegurar que os arquivos eletrônicos que envia ao PJE estejam livres de artefatos maliciosos. Vírus, né, gente? Artefatos maliciosos, vírus. Podendo o sistema, caso constatada a presença desses artefatos, rejeitá-los de plano, informando ao usuário as razões da rejeição com efeito de certidão. Então você vai subir um arquivo no processo digital, não pode ter vírus nem nenhum outro tipo de conteúdo malicioso. E se tiver e o sistema perceber, ele pode impedir imediatamente e comunicar a você por meio de uma certidão, porque aqui você não vai conseguir subir aquele arquivo, certo? O que mais que a gente tem aí? Artigo 16. Os documentos que forem juntados eletronicamente em autos digitais e reputados manifestamente impertinentes, não tem nada a ver com o assunto, pelo juízo,
poderão ter observado o contraditório, sua visualização tornada indisponível por expressa determinação judicial. Antigamente, quando a gente falava de processo físico, quando era processo físico, o que acontecia? Se tivesse um documento que não tem nada a ver com o assunto, que fosse impertinente, que não pertencesse àqueles autos, o juiz mandava simplesmente retirar dos autos, mandava tirar o documento. Agora, como você está falando de processo digital, não tem como tirar o documento. É impossível, né, excluir dos autos aquele documento. Então, o que a gente faz? Uma maneira de excluir, como diz aí a resolução, é você tornar impossível de visualizar. Você impede a visualização do documento, é como se ele não existisse. Então, volta lá no 16. Os documentos que forem juntados eletronicamente em autos digitais e reputados manifestamente impertinentes pelo juízo, poderão ter a visualização tornada indisponível. Claro, sempre observado o contraditório, né? A parte poderá justificar por que apresentou aquilo. Tornado indisponível por expressa determinação judicial. Artigo 17. Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos. Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos. Então, conforme for sendo juntado, no próprio sistema é facultado a parte informar de que documento ela está falando. O que é que você está juntando? Para poder facilitar a leitura dos autos. Senão fica só um documento gigante e fica muito difícil de ler, né? Então, facilitar a leitura é um dos objetivos aqui desta resolução. Parágrafo único. Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados. Então, quando, pela maneira como foi apresentado, tornar difícil a leitura pelo outro lado, for complicada a compreensão, e isso prejudica o contraditório ou a ampla defesa, o juiz pode mandar que seja juntado novamente para facilitar a leitura, é o que está aí no artigo 17. O artigo 18 nos diz o seguinte: os órgãos do Poder Judiciário que utilizarem o processo judicial eletrônico manterão instalados equipamentos à disposição das partes, dos advogados e interessados para consulta ao conteúdo dos autos digitais, digitalização e envio de peças processuais e documentos em meio eletrônico. Então é claro, né, gente, ó, o órgão do Poder Judiciário utiliza o PJE, utiliza o processo judicial eletrônico. Mas e aí? Se o órgão lá, o tribunal, resolveu usar o processo judicial eletrônico e eu não tenho condições de ter acesso a computador, por exemplo, como é que eu fico? Eu não vejo o processo? Problema meu? Mas afinal de contas o processo não é público? Ah, então o tribunal tem que deixar à disposição meios para acesso ao processo, é o que diz o artigo 18. Então os órgãos do Poder Judiciário que utilizarem o processo judicial eletrônico manterão instalados equipamentos à disposição das partes, dos advogados e dos interessados para consulta ao conteúdo dos autos. Então, para quê? Para consulta, para digitalização e envio de peças processuais e documentos em meio eletrônico. Senão, você está prejudicando o acesso à justiça, senão você está impedindo que a parte possa ter acesso à justiça. Parágrafo 1º. Para os fins do caput, então para os fins dessa disponibilização aí, os órgãos do Poder Judiciário devem providenciar auxílio técnico presencial às pessoas com deficiência ou que comprovem idade igual ou superior a 60 anos. Esse parágrafo está com a redação de acordo com a Resolução 245 de 2016. Olha aqui, ó. Resolução 245 de 12/9/2016. Fica atento a isso aí, porque é uma mudança relativamente recente, boas chances de aparecer em prova, tá? Porque é uma modificação de
redação relativamente recente. Volta lá. Para os fins do caput, os órgãos do Poder Judiciário devem providenciar auxílio técnico presencial a quem? As pessoas com deficiência ou que comprovem idade igual ou superior a 60 anos. Parágrafo 2º. Os órgãos do Poder Judiciário poderão realizar convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil ou outras associações representativas de advogados, bem como com órgãos públicos para compartilhar responsabilidades na disponibilização de tais espaços, equipamentos e auxílio técnico presencial. Então, pode eventualmente não ser o próprio tribunal que vai disponibilizar esses equipamentos, né? Mas ele pode fazer um convênio com a OAB ou com outras entidades representativas de advogados. Isso é extremamente comum, né? Você vai no fórum, tem lá a sala da OAB, que serve para quê? Para que o advogado possa ter acesso ao processo, possa peticionar, possa digitalizar documento, tudo o que é necessário para poder dar andamento no processo, ok? Então aí vimos o funcionamento do processo, alguns requisitos, mas não acabou ainda, acabou esse bloco aqui, mas a gente continua tratando dessa mesma resolução que fala do processo judicial eletrônico em um outro vídeo que já já você vai assistir. Até daqui a pouco.